E Mercúrio vai retrogradar pela terceira vez esse ano, agora no final de agosto. Pois é, gente bonita, é chegada mais uma temporada para a gente trabalhar a nossa paciência, a nossa tolerância e a forma como a gente se comunica. Bora entender como vai ser essa influência do céu? Eu sou a Cris Farias, eu sou astróloga, e nesse vídeo eu vou contar para vocês sobre as influências dessa terceira retrogradação de Mercúrio esse ano. Quem já me segue há um tempinho sabe que eu adoro falar sobre as retrogradações. Essa ilusão de ótica por conta do nosso ponto de observação aqui da Terra. Eu gosto bastante de falar sobre esse assunto porque tem muita gente que já fica em pânico quando escuta a palavra retrógrado. E o meu objetivo é justamente tirar esse ranço que as pessoas têm com as retrogradações dos planetas. Em geral, as pessoas já associam essa palavrinha difícil de pronunciar com algo ruim. Mas não é bem assim. Até é interessante que outro dia uma cliente me mandou uma mensagem me perguntando: mas Netuno retrógrado é bom? E eu respondi para ela: se para você enxergar a verdade com clareza é bom, então aproveita. O que acontece é que muitas pessoas se aconchegam numa nuvem de ilusões e para essas pessoas a tendência é que seja desconfortável. Aliás, tem um vídeo aqui no canal sobre a temporada 2023 de Netuno retrógrado, que eu super recomendo, porque essa retrogradação vai rolar até dezembro desse ano. Então, a gente ainda tem bastante tempo para aproveitar. Bom, todos os planetas, quando retrógrados, nos convidam a revisitar, reavaliar, rever assuntos que por algum motivo tinham sido deixados de lado, mas que ainda têm ensinamentos a nos oferecer. E é por isso que eu acho esse movimento tão interessante, porque a gente recebe novas chances para se conhecer na nossa versão atual, receber novas oportunidades para crescer enquanto seres humanos. Lembrando que a gente não está aqui nesse planetinha só para trabalhar, ganhar dinheiro, conquistar status e fazer sucesso com o gênero que nos agrada. A gente precisa compartilhar, se ajudar, evoluir enquanto sociedade. No momento, a gente está com 4 planetas retrogradando: Plutão, Saturno, Netuno e Vênus. No dia 23 de agosto é a vez de Mercúrio ficar estacionário a 21 graus do signo de Virgem. Mercúrio vai retrogradar 4 vezes agora em 2023. E essa vai ser a terceira retrogradação de Mercúrio, que vai durar até o dia 16 de setembro, quando ele chega no grau 8 de Virgem e assim retoma o seu caminho direto novamente. Agosto e setembro vão ser os meses com mais planetas retrógrados esse ano. No dia 28 de agosto, é a vez de Urano entrar para a rodinha dos retrógrados. E em setembro, quando Vênus estiver se preparando para seguir o seu caminho direto, Júpiter vai estar chegando na festinha dos retrógrados. Isso vai acontecer no dia 4 de setembro. Vai ser mais ou menos assim: Vênus vai estar estacionário do lado de dentro da porta da festinha dos retrógrados e Júpiter vai estar estacionário do lado de fora da festinha. Quando Vênus sair dessa condição, Júpiter começa o seu caminho reverso. A maioria das pessoas não curtem muito a retrogradação dos planetas, porque sim, elas apresentam desafios. Mas é importante a gente ficar atento, porque são os desafios que nos colocam em movimento para que a gente possa agir e transformar os assuntos que a gente precisa melhorar. Bora falar sobre Mercúrio e sobre o signo de Virgem agora. Mercúrio rege a comunicação, o intelecto e as viagens curtas.
ele está bem relacionado aos transportes públicos e aos serviços de entrega de uma forma geral, correios e delivery. Mercúrio rege o signo de Virgem e a influência de Mercúrio em relação à Virgem é diferente da regência de Mercúrio em relação ao signo de Gêmeos, tá, gente? Em Virgem, Mercúrio atua no intelecto na forma de prestação de serviços à sociedade, nos cuidados com a saúde, na organização e no método. E aí, eu quero alertar para a gente não confundir organização com arrumação, tá, gente? Meu pai, virginiano, ele tinha tudo absolutamente organizado, mas no meio da bagunça. Ele colecionava aquela revista National Geographic, que ficava espalhada pela casa toda, mas sempre por ordem de edição. Ou seja, tinha uma pilha de revistas na sala, da numeração, sei lá, 110 a 149, e tinha um montinho em um armário com as edições 150 a 199. No outro armário tinha um outro montinho, seguindo uma outra sequência, e por aí vai. Falando ainda do meu pai, que eu acho que descreve bem o arquétipo dessa regência de Mercúrio em relação ao signo de Virgem, ele era um cara que amava viajar, e o planejamento das viagens que a gente fazia era simplesmente perfeito. A gente saía com tudo milimetricamente programado. Ele sabia o tempo de viagem, a quilometragem de uma cidade para outra, quando ele teria que ficar alerta para abastecer o carro, onde a gente ia se hospedar, quais os passeios a gente ia fazer. Teve uma vez que a gente foi de Fusquinha de Porto Alegre ao Nordeste, gente. Meu pai, minha mãe e 3 meninas. Corajoso, cara. Mas ele já estava com tudo estudado, todas as cidades que queria conhecer, quais paradas que a gente ia fazer durante esse percurso, quantos dias a gente ia ficar em cada cidade. Realmente uma coisa assim extremamente organizada. Mas afinal, o que acontece quando Mercúrio fica retrógrado? Que é o tema desse vídeo. Mercúrio retrógrado tumultua bem a comunicação e dá uma bagunçada boa nos serviços de entregas. Eu vou focar primeiro nessas duas tendências que são as mais comuns para todo mundo, tá, gente? Em primeiro lugar, eu acho que a gente nunca viveu um período tão recheado de fake news, em que a gente toma como verdade a opinião de influencers que nos agradam. A energia do signo de Virgem adora criticar, segundo as informações que recebeu e concordou, né? Lembrando que todos nós temos nem que seja um pouquinho da energia desse signo. Mercúrio retrógrado em Virgem pode gerar muitos conflitos por conta da forma de expressão dessas críticas, porque nem todo mundo consegue expressar uma opinião contrária sem ofender. E esse pode ser um período de uma enxurrada de notícias falsas, pré-interpretadas por outras pessoas, que a gente pode acabar espalhando por aí, sem critério algum. O lado bom do signo de Virgem é que ele gosta de chegar às suas próprias conclusões. Com o nó do Sol em Libra desde o dia 17 de julho, talvez fique mais fácil para a gente analisar os dois lados de um assunto X do nosso interesse, antes de sair espalhando notícias e opiniões alheias por aí. Na era dos influencers, é muito comum a gente ver discursos inflamados, em geral ancorados por pessoas que não vivenciam ou sequer se aprofundaram no assunto que estão falando. O que eu vejo de gente que nunca estudou ou experimentou as ferramentas da astrologia falando contra a influência dos astros, gente, é uma coisa fora do normal. Tem a turma também que se vangloria de não ler nem assistir as notícias do mundo para se afastar de energias ruins, mas que tem sua opinião
política. Eu só fico humildemente pensando como essa pessoa chegou a essa conclusão se ela se recusa a se informar. Esse pode ser um ponto importante de reflexão durante essa temporada de Mercúrio retrógrado em Virgem, tá, gente? Daria para ficar horas dando exemplos aqui, mas eu ainda quero falar sobre entregas, sobre viagens e, quem sabe, aí sobre os períodos de sombra dessa terceira retrogradação de Mercúrio de 2023. Seguindo, Mercúrio retrógrado sempre dá aquela bagunçada básica nas entregas de forma geral. Os serviços de motoboy atrasam, as encomendas online chegam erradas, né? Eu lembrei até de uma vez que eu encomendei um chinelinho, fiquei toda feliz quando chegou, mas quando eu abri o pacote não era o modelo que eu tinha encomendado. Tem uma outra historinha que aconteceu com a minha prima que é bem interessante. Ela comprou uma estante e a estante simplesmente desabou, estraçalhou a Smart TV dela. Ela reclamou com o fornecedor da estante e eles ficaram de mandar uma nova TV, né? Quando a TV chegou, era uma TV comum, não era a Smart que ela tinha. E foi aquela função para substituírem pela TV correta. Então, assim, vai pedir uma pizza, talvez chegue com sabor diferente do que você pediu. Viagens, coisas que podem acontecer. A sua viagem pode demorar muito mais do que você estava esperando, né? E eu separei 2 episódios que eu passei há muitos anos atrás. Em um deles, eu levei 12 horas do Rio de Janeiro para Búzios. Se eu não me engano, a duração desse trajeto é de aproximadamente umas 3 horas. E uma outra vez eu levei 8 horas de Ubatuba para São Paulo. Um percurso que deve durar normalmente aí em torno de 3 horas e meia, talvez. Sabendo dessa tendência, o ideal é programar um plano B, organizar atividades que entretenham durante uma viagem cansativa. O signo de Virgem nos convida a esse tipo de planejamento. Então, prepare uma lista divertida de músicas para escutar no carro e cante com quem estiver com você. Lembrei agora do meu papito, mais uma vez, a gente viajava bastante de carro quando eu era criança e ele sempre levava uma caixinha de fitas cassete com músicas de ritmos variados. E às vezes ele deixava a gente escolher o que ele ia colocar para tocar. E eu sempre escolhia a fita do Originais do Samba, aquela banda que o Mussum cantava antes de entrar para os Trapalhões. Quem lembra? E eu escolhia essa fita porque eu gostava daquela música assim, ó. Assassinar o camarão. Assim começou a tragédia no fundo do mar. O caranguejo levou preso o tubarão. Siri sequestrou a sardinha, tentando fazer confessar. O Guaiamu que não se apavora, disse, eu que vou investigar. E por aí vai, gente. Eu sei essa música de cor até hoje, como vocês perceberam. Eu sei que era uma farra. E por que eu estou contando isso? Porque se estressar em uma situação dessas não vai fazer o trânsito andar. Se irritar só vai sugar a nossa energia. Bom, gente, eu também queria falar sobre os períodos de sombra de Mercúrio retrógrado, que é algo que eu nunca falei aqui no canal. Mas eu acho que esse vídeo já está de bom tamanho, né? Eu até cantei, fala sério. Então, eu vou fazer uma enquete. Quem quiser que eu prepare uma parte 2 sobre essa retrogradação de Mercúrio, escreve aqui nos comentários a palavra Mussum. Aí a gente aproveita para homenagear esse artista que nos deixou tão cedo. Se até o dia 14 de agosto tiver 50 comentários ou mais com esse código, eu gravo um vídeo sobre os períodos de sombra,
Tá combinado assim? Porque afinal tudo que eu preparo aqui para o canal é feito com muito carinho, especialmente para vocês. E se você quiser saber mais sobre os movimentos astrológicos mais corriqueiros que estão acontecendo no momento, me siga no Instagram. Por lá eu também publico algumas curiosidades, às vezes eu reposto piadinhas astrológicas e abro caixinhas para vocês participarem da playlist Dançando com os Astros. O meu endereço no Insta é crisfarias.astrologia. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo enorme, gratidão sempre e tchau, tchau.